Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos voltar aí para as nossas videoaulas, né? Passamos aí por um período de feriado, deu para todo mundo descansar. Agora vamos retomar. Eu havia passado para vocês na última aula alguns exercícios, né? Da página 15, 16 e 26 da apostila 2, que trata os povos da antiguidade, mais precisamente os gregos. Então hoje nós vamos voltar nesses exercícios de uma forma bem sucinta, já fazer uma breve revisão desse conteúdo para que a gente possa tocar o barco aí e adiantar, né, as frentes aí dentro da apostila. Então, vamos iniciar hoje, né, a apostila do positivo, a apostila número 2 de História, falando sobre Grécia Antiga. Vamos lá, pessoal. A primeira questão aí, pessoal, ela vai falar, é uma questão da Uncisal, né? Que ela vai trazer aí um mapa apontando várias cidades do período da Grécia Antiga. Então, se vocês observarem aí, né, é uma região muito recortada, né? Então, cidades desde Tebas, Corinto, Argos, Esparta, né, Atenas, ou seja, várias cidades aí que compunham ao que nós vamos chamar de polis, né? Lembrando aí as características da polis grega, né? Então, nós vamos observar justamente que há uma fragmentação muito grande e justamente uma falta de unidade, afinal de contas, não vai ter um Estado grego nesse momento. Vão ser cidades autônomas, cidades independentes, onde cada qual tinha o seu governante, tinha suas leis próprias, né? Então essa questão ela vem justamente mostrar por meio desse mapa essa fragmentação, né? Como era bem dividido esse território, bem segmentado. E aí, pessoal, o enunciado diz a seguinte coisa: no território da Grécia Antiga existiam dezenas de cidades-estado, destacando-se Atenas, Mégara, Esparta, Corinto, Mileto e Argos. Acerca das cidades-estados, é correto afirmar. E aí ele vai trazer uma série de afirmativas, né? Lembrando que uma questão fechada, ela traz os famosos distratores. São aquelas questões que estão muito parecidas com a questão que é a certa, mas que ela tem alguma coisa ali que não está realmente de acordo para nos distrair, para chamar a nossa atenção, para que justamente a gente não assinale a questão correta. E aí ele vai trazer 5, né, apontamentos aí. Então, acerca das cidades-estado, é correto afirmar que A. Compunham um mosaico de experiências e eram politicamente autônomas. B. Possuíam uma organização econômica solidária. C. Mantinham política e administração comuns, ou seja, tinham o mesmo governante e a mesma política administrativa. Possuíam princípios religiosos antagônicos. Estavam unidas na política de organização do Mediterrâneo. Então vamos lá, né? Vamos começar de baixo para cima. Aí, essas cidades, elas estavam unidas na política, na organização do Mediterrâneo? Não, a gente sabe que as cidades estavam fragmentadas, né? A gente viu a divergência e a quantidade de cidades que existiam. Possuíam princípios religiosos antagônicos, ou seja, opostos, cada uma tinha uma religião diferente? Também não. Né? A gente sabe que um dos elementos unificadores da civilização grega é justamente a religião, certo? Mantinham política e administração comuns? Não, elas não tinham uma administração, muito menos uma política comum. Cada uma tinha a liberdade para administrar, para poder fazer todas as reivindicações políticas, cada uma no seu território, cada uma com a sua liderança. Né? Possuía uma organização econômica solidária? Não, cada cidade era autossuficiente, né? Ou pelo menos autônoma, aonde tinha um sistema econômico próprio, né? Lógico, se relacionando com as outras comercialmente, mas não de uma forma a ter uma organização econômica solidária. Então, dentre essas questões, né, a que está mais direcionada para aquilo que foi o contexto das cidades-estados gregas é justamente a alternativa A, né, que vai dizer o seguinte, que elas compunham um mosaico de experiências e eram politicamente autônomas. O que seria esse mosaico de experiências? Ou seja, essas cidades elas tinham autonomia, né, e também elas tinham uma diversidade
dentro de cada uma, né? Embora com várias divergências, como por exemplo, Atenas e Esparta, por exemplo. Atenas, o berço da filosofia, da democracia, enquanto Esparta, nós vamos ver que Esparta vai voltar para o militarismo, para a questão do culto ao corpo, aquilo que era belo, aquilo que era efêmero, aquilo que era passageiro, né? Então, ou seja, um mosaico de experiências diferentes, ou seja, tudo recortado, né? Cada uma com a sua particularidade, com a sua identidade. E também eram autônomas em termos políticos e administrativos. Afinal de contas, cada um tinha o seu governo próprio, cada uma tinha a sua própria organização política. Certo, pessoal? Então, nesse sentido, né, a resposta que mais vai contemplar o que está pedindo o enunciado é justamente a alternativa A. Espero que todos tenham ido nessa. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Próxima questão da UEAP, né? E aí o enunciado vai trazer a seguinte coisa. Vivemos sobre uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo depende não de poucos, mas da maioria, é democracia. Então já dá para falar aqui, porque está falando de Atenas, né? Nela, enquanto no tocante às leis todos são iguais para a solução de suas divergências privadas, quando se trata de escolher, se é preciso distinguir em qualquer setor. Não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito que dá acesso aos postos mais honrosos. Inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição. Conduzimos-nos literalmente em nossa vida pública e não observamos com uma curiosidade suspicaz a vida privada de nossos concidadãos, pois não nos ressentimos com o nosso vizinho se ele age como lhe apraz, nem o olhamos com áreas de reprovação que, embora inócuos, lhe causariam desgosto. Ao mesmo tempo que evitamos ofender os outros em nosso convívio privado. Em nossa vida pública, nos afastamos da ilegalidade principalmente por causa de um temor reverente, pois somos submissos às autoridades e às leis, e especialmente aquelas promulgadas para socorrer os oprimidos e as que, embora não escritas, trazem aos transgressores uma desonra visível a todos. Então esse texto é do Tucídides, né? na obra ali, a história da Guerra do Peloponeso, a guerra que vai envolver ali a Liga de Delos, a Liga do Peloponeso, rivalizando ali de lado ali e Atenas, de outro lado Esparta, e aí fica claro quando ele fala dos vizinhos ali, são os atenienses retratando o papel aí dos espartanos. Então vamos ver o que traz o enunciado dessa questão. A partir da leitura do texto do ateniense Tucídides e dos conhecimentos sobre a cidade-estado, sobre a polis, na Grécia Antiga, considere as afirmativas que seguem e a seguir assinale a alternativa que contém a opção correta. Então vamos lá, pessoal. Primeira alternativa, né? A primeira afirmativa aí, na verdade. Originadas em grupos familiares, gêmeos, as cidades-estados representavam unidades politicamente autônomas e autossuficientes, o que contribuiu para o isolamento territorial e marítimo no período clássico. 2. A educação militarista em Atenas foi difundida como modelo em todas as polis gregas em função da necessidade da expansão marítima. 3. No período clássico, a democracia ateniense permitiu aos cidadãos a participação direta nas instituições da polis, diferentemente, por exemplo, da mão de obra escrava. 4. A eclésia e o ostracismo eram instituições fundamentais para o exercício da democracia e a vida pública dos cidadãos atenienses, pois eles eram submissos às autoridades e às leis. E aí, pessoal, vamos lá. Dentre essas questões, né, a primeira diz o seguinte: originadas de grupos familiares gênuos, as cidades-estados representavam unidades politicamente autônomas e autossuficientes, o que contribuiu para o isolamento territorial e marítimo no período clássico. A sociedade ateniense vai ter origem na aristocracia, né? Ou seja, em grupos que tinham o domínio da posse da terra, não especificamente nos gêmeos. Tá? Isso também, embora vai representar não vai representar uma unidade política, tá? Embora vai se haver autonomia e autossuficiência, mas não vai haver unidade política.
tá? Essas cidades vão estar desmembradas aí em parte autônoma, em parte independente umas das outras. 2. A educação militarista em Atenas foi difundida como modelo em todas as polis gregas, em função das necessidades da expansão marítima. Não, quando se fala em militarismo, a gente sempre vai se referir à cidade de Esparta, haja vista que os espartanos foram ali, né, descendentes dos dórios, um povo bélico voltado para essa questão militar. Né? 3. No período clássico, a democracia ateniense permitiu aos cidadãos a participação direta nas instituições da polis, diferentemente, por exemplo, da mão de obra escrava. Correto. Tá? Então, os escravos não participavam da vida política, não participavam das decisões, tá? Mas é justamente nesse período clássico que todo aquele que era cidadão, independente de ser rico ou ser pobre, tá? Ele tinha o direito a participar da vida política. Lembrando que cidadão era homem maior de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses. Tá? Então, a alternativa 3 está correta. 4. A eclésia e o ostracismo eram instituições fundamentais para o exercício da democracia e da vida pública dos cidadãos atenienses, pois eles eram submissos às autoridades e às leis. Também está correto. Tá? A eclésia é onde eram discutidos os principais assuntos. Tá? O ostracismo era aquela forma de punição onde o indivíduo que atentasse contra a democracia, ele poderia ser exilado por 10 anos e perder os seus direitos políticos. E geralmente os atenienses eram fiéis às leis, eram fiéis aquilo que era imposto a eles, seja as leis orais, as leis constitucionárias que vinham pela tradição, ou mesmo as leis escritas que passaram aí a partir da reforma dos legisladores, que passaram a escrever essas leis, e a partir daí havia também o seguimento dessas leis. Certo, pessoal? Então, nessa questão aqui, qual afirmativas estão corretas? Né? Então, o correto aqui seria afirmar que a alternativa E, que apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas, as que contemplam melhor as características da cidade-estado que trazem ali a questão no seu enunciado. Vamos lá, próxima questão. Da Universidade Estadual, né? O EPB, no 5º século a.C., né? Atenas emergiu como uma proeminente cidade-estado, polis grega. Marque a única alternativa que condiz com a organização política e econômica ateniense. Então, ele quer saber a alternativa que fala sobre a organização política e também da economia ateniense. Tá? E aí ele vai trazer algumas afirmativas. A. O modelo de democracia ateniense é uma criação da era moderna. Uma sociedade escravocrata, onde mulheres nada decidem e só homens com posse é que podem votar e ser votados. Não pode ser mesmo aceita como democrática. Então, a democracia ateniense não é uma criação da era moderna, afinal de contas é da antiguidade. Tá? É uma sociedade escravocrata? Sim. Tá? As mulheres nada decidem? Nada decidem. Só os homens não só homens com posses, mas a partir do momento que se instaura a democracia, todo e qualquer cidadão, independente de ter posse ou não, ele vai poder participar. Então, a alternativa A, a gente consegue desqualificar ela. Então, quando a gente não sabe a resposta por inteiro, a gente vai por exclusão. A gente vai pegando aquela que não tem nada a ver com o contexto e não tem nada a ver com o enunciado e a gente consegue eliminando essas questões. Né? A B. Atenas não conseguiu fazer crescer o comércio terrestre e marítimo, mesmo tendo desenvolvido seu sistema político democrático, já que, ao contrário das outras cidades-estado gregas, não se situava na costa. Tá? O comércio marítimo de Atenas também vai ser muito forte. Então ele já desqualifica, afinal de contas, Atenas tinha ali o mar Egeu ali à sua frente, né, na região da Grécia. Então, por ter esse território segmentado, fragmentado, né, vão se dedicar também às atividades marítimas. Então, essa aí já desqualifica também a alternativa B. A C. A formação de uma economia escravista contribuiu para o florescimento da civilização urbano-democrática ateniense, pois liberou os cidadãos livres do trabalho, dando-lhes tempo para se dedicarem à vida política e social da polis. Essa está perfeita, porque ela vai dizer que é o escravismo que vai dar base para que
o cidadão de bem tivesse tempo para se dedicar aos assuntos da polis, aos assuntos da cidade, aos assuntos da política, né? Lembrando que é o famoso ócio, o ócio criativo, que nós já discutimos outrora, né? Que é justamente essa ideia de ter tempo para refletir, para pensar, para discutir os assuntos da polis. Então, na sua plenitude, essa questão está muito completinha no tocante ao que foi perguntado. Mas vamos lá, vamos ler a D e a E e saber por que elas não estão corretas também. Tá? Ao contrário de todas as outras cidades-estados gregas, em Atenas se aceitava que estrangeiros participassem das assembleias que decidiam o funcionamento da sociedade. Isso o colocava como a polis mais democrática de toda a Grécia clássica. Mentira! Estrangeiro não participava da vida política. Lembra lá dos metecos? Embora compusessem ali boa parte da base da sociedade ateniense, eles não tinham participação política. Tá? Estavam impedidos de votar, impedidos ali de participar das reuniões que aconteciam na Ágora. Tá? Aí, a existência de clãs e tribos alfabetizados, independentes econômica e militarmente, pouco contribuiu para o desenvolvimento da democracia, já que defendiam formas de governo tiranos ou autocratas. Né? Embora esses grupos existissem, né, não são eles que vão ser determinantes ou que vão defender a tirania ou a autocracia. Né? São esses grupos aí que em determinado momento vão também aderir à ideia de democracia, porque a democracia vai restringir a um grupo muito pequeno de pessoas o poder de decisão dentro de Atenas. Então aí a gente desqualifica a alternativa E também. E aí a mais correta, a mais coerente com o que está se pedindo é a alternativa C. Tá? Vamos lá, pessoal. Sobre a organização social, econômica e política de Atenas na Antiguidade Clássica. Analise as seguintes afirmativas. Né? E aí ele vai trazer novamente algumas afirmativas para a gente analisar. Primeira, foi uma cidade-estado grega localizada na Ática, não apresentou desenvolvimento econômico em virtude da extrema pobreza da região. Tá? Em parte ela está certa, mas ela não vai apresentar essa pobreza extrema. Tá? Então isso aí dá para a gente questionar um pouquinho. A número 2. Em Atenas, apenas os descendentes dos primeiros moradores tinham direito de participar da política. Tá? Num primeiro momento, sim, tá? Os chamados eupátridas, eles que vão ter aí a questão do poder ligado também, do poder político ligado à posse da terra. Tá? A 3. Destacou-se por ser o berço da democracia. Sim, sempre que a gente fala de Atenas, nós vamos lembrar da democracia ateniense e da nossa democracia atual, que tem os laços intimamente ligados com esse período. O político e legislador Solon fez uma ampla reforma político-social, estabelecendo o fim por dívida e a devolução de terras aos antigos proprietários endividados. Correto. O Solon é um dos principais legisladores. Depois dele, o que vai legitimar realmente o regime democrático é o Clístenes. Então, dessa forma, a afirmativa número 1 não está correta e as outras alternativas estão certas. E aí, pessoal, foram bem nessa? Deu para poder destrinchar certinho e analisar e perceber as diferenças aí quanto a essa questão? Então, correta aí vai estar a 2, a 3 e a 4. Alternativa D do dado. Certo, pessoas? Bora lá, mais uma questão. Sobre a democracia ateniense, novamente sobre a democracia em Atenas, tá? Ele vai trazer aí novamente 3 afirmativas. A escravidão e democracia, aparentemente não há 2 palavras mais incompatíveis. Entretanto, não há exagero dizer que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão. Certo? Tá? Como a gente falava outrora, né, é justamente a escravidão que vai dar base, que vai dar tempo, que vai permitir o ócio para que o cidadão pudesse participar das decisões da polis. 2. A democracia ateniense era direta. Todos os cidadãos podiam participar da Assembleia do Povo, que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos em praça pública. Certo? É a democracia direta, ou seja, o próprio indivíduo ele ia e tomava partido, ele tomava parte das decisões, ele era ouvido, ele tinha o direito de falar, de discursar, tá? E colocar ali a sua opinião. Então era direta, ele participava ativamente das decisões.
3. Nem todos os atenienses eram considerados cidadãos. Contudo, aos cidadãos era concedida a liberdade individual, igualdade em relação aos outros cidadãos perante a lei e o direito de falar na Assembleia. Perfeito. Tá? Nem todo mundo era cidadão. Mulher não era cidadão, escravo não era cidadão, estrangeiro não era cidadão. Então, o cidadão eram homens maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, tá? Independente da classe social. E esses cidadãos, eles tinham uma série de privilégios, digamos assim. A liberdade, a igualdade diante da lei, tá? E principalmente o direito de participar, né, das reuniões aí na Ágora e manifestar a sua opinião. Então, dessa forma, as alternativas que se apresentaram aí, todas estão corretas, todas trazem aí questões verdadeiras acerca da democracia em Atenas. Vamos lá, pessoal, questão número 6. Questão número 6, novamente aí, né, sobre a civilização grega, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, os gregos, também chamados helenos, constituíram um império territorial que abrangia todas as terras situadas às margens do mar Mediterrâneo. Não. Quando se fala em império, se fala em unidade, né? Então não houve aí uma unidade entre os gregos. Afinal de contas, as cidades eram autônomas, eram independentes. 2. A civilização grega apresentou um maior desenvolvimento econômico se comparada a outras civilizações da antiguidade, em virtude da união política e administrativa. Novamente, ele vai falar de união política e administrativa, que não condiz com a realidade da Grécia antiga, haja vista que as cidades eram independentes e autônomas. 3. A Grécia Antiga ficou conhecida na história como uma civilização trabalhadora e pacífica. Não há registros de guerra entre os gregos. Muito pelo contrário, há registros sim, né, tanto de guerra entre os gregos como de guerra de gregos com outros povos, né? Então, o exemplo aí, as guerras contra os persas, e um exemplo de guerra entre os próprios gregos é a Guerra do Peloponeso aí, entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, que vai durar mais de 27 anos e vai ocasionar a fragilização da Grécia enquanto território, que vai possibilitar aí as invasões, principalmente pelo Alexandre, né, o Alexandre o Grande, que vindo da Macedônia, vai invadir a Grécia, né, depois da Guerra do Peloponeso. Então, pessoal, dentre essas considerações, né, nós podemos então afirmar que nenhuma das alternativas está correta. Tá? Então, a E aí seria a mais assertiva. E aí, pessoal, a última questão do dia, né, traz um textinho aí, e a partir desse texto ele vai trazer algumas considerações. Essa questão é uma questão do Enem, né? Então ela vai trazer aí tanto um conteúdo acerca do que está se referindo a respeito da Grécia Antiga, como também vai trazer alguns pontos para a gente poder fazer uma ligação com todo o conteúdo já estudado e ir um pouquinho além sobre alguns conceitos que vai se trabalhar nessa questão. Compreende-se, assim, o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga. A redação das leis. Antes as leis não eram escritas. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Então, ou seja, ele está dizendo que a partir do momento em que as leis são escritas, né, elas se tornam um bem daquela sociedade e todos têm que ser iguais diante dessa lei. Tá? E aí ele vai perguntar a seguinte coisa. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, é o seguinte princípio. A. Isonomia. Igualdade de tratamento aos cidadãos. Ou seja, até hoje, a nossa Constituição atual ela fala de isonomia, né? Que todo cidadão diante da lei tem que ser tratado com igualdade, independente da sua condição sexual, independente da sua condição financeira, independente da sua questão racial, independente da sua religião, ele tem que ser tratado da mesma forma, sem discriminação. Tá? A gente sabe que no Brasil isso não acontece, né? Principalmente porque há uma diferença do tratamento aí, quando se faz referência
as classes econômicas, né? Onde aqueles que têm mais recursos acabam aí passando ilesos diante da lei, né? Então, em Atenas, isso já era previsto, tá? Na Grécia Antiga, o princípio da isonomia entre os cidadãos. Então, aqueles que eram cidadãos eram tratados da mesma forma diante da lei. Tá? Então, essa aí seria a que mais se enquadra, tá? Referente ao que se pede e ao que se pede no enunciado. As outras vai falar o seguinte: a B, fala-se sobre transparência, acesso às informações governamentais. Fora de contexto, até porque o excerto lá do texto não fala sobre isso. A tripartição, a separação entre os poderes políticos e estatais. Aqui também não fala em separação entre poder legislativo, executivo e judiciário, como a gente tem hoje. Tá? A equiparação, a igualdade de gênero na participação política. Também não, haja vista que não havia equiparação, né? As mulheres não participavam na vida política, então os homens aí tinham uma certa predominância. E elegibilidade, permissão para candidaturas aos cargos públicos. Ele também não vai falar sobre isso. Então ele vai trazer claramente aí o contexto da isonomia. Isso fica muito presente, pessoal, quando ele diz o seguinte, ó: ao escrevê-los, não se faz mais que assegurar-lhe permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicadas a todos da mesma forma, ou seja, o princípio da isonomia, igualdade jurídica. Certo, pessoas? Espero que tenha elucidado aí as dúvidas de vocês, espero que tenham acertado a maioria. Aqueles que não o fizeram, serve para reflexão, serve para a gente analisar com mais carinho aí essas questões e principalmente quando a questão é fechada, observar bem o que está se pedindo no enunciado, trazer à luz, né, todos os fatos, todas as evidências, se não for de uma forma direta, mas que vá por exclusão, muito cuidado com os distratores, né, e sempre muita calma, lembrando que em média num vestibular, questão fechada, nós temos aí 3 minutos para ser respondida. Então é usar bem esse tempo, né, com parcimônia, com moderação e buscar ali, com base no nosso conteúdo, com base na reflexão, né, indicar a resposta mais correta, né, a fim de que seja contemplado a questão de uma forma bem assertiva. Certo, pessoas? Até a próxima. Espero vocês no fórum. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Abraço!